Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 14. Versos 19 a 28. Paulo é apedrejado. Vamos ler? Atos 14, 19 a 28. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e, instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. E, tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos e exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros. Depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Atravessando a Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, e, tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália. E ali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que haviam cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. E permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Oremos mais uma vez. Senhor, nós somos essa mesma igreja, a igreja do livro de Atos dos Apóstolos. Tu ainda és o mesmo Espírito, o mesmo Deus. Age em nossas vidas, Senhor. Nos ensina a sermos igreja, nos ensina a orar como convém. Pedimos que o Senhor aplique a Tua palavra em nossos corações. Amém. Quando olhamos para essa história, registrada no livro de Atos, nós vemos que eles oraram. Diz o verso 23, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Então, a oração era costume da igreja, mais do que costume, era mandamento. Todo o livro de Atos está cheio de orações. Por que oramos? Porque é um mandamento, porque Deus age, porque Deus ouve. Inclusive, a Bíblia nos ensina que nós devemos ter essa confiança, que se pedirmos alguma coisa ao Senhor, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Por isso que a gente ora, porque a gente tem essa confiança. Temos exemplo na história da igreja, temos registros bíblicos, temos mandamento e podemos ter essa fé. Oro porque Deus me ouve, segundo a sua vontade. Quando a gente olha para esse texto aqui, quantas lições. Atos dos Apóstolos é o nome do livro, escrito por Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas. Alguns dizem que poderia ser chamado Atos do Espírito Santo, ou Atos da Igreja, talvez. O fato é que é a mesma igreja. Nós fazemos parte dessa mesma igreja. É a nossa história, é o nosso povo, é o nosso Deus. Da forma que Deus agiu aqui, Ele age ainda hoje. Há missões, Paulo ensina, Paulo evangeliza, faz discípulos juntamente com a primeira, na verdade era a primeira viagem missionária, junto com Barnabé, junto com João Marcos, e narra aqui a vida deles, de cidade em cidade. Foi uma viagem relativamente rápida em relação às outras viagens missionárias narradas no livro de Atos, porque essa aqui só nesses versos eles foram, visitaram, pregaram, voltaram pelo mesmo percurso, fizeram eleições de presbíteros, oraram, então isso era uma viagem só.
Diferente das outras, que às vezes eram meses, eles ficavam lá na cidade, passavam tempo. Aqui não, foi diferente. E tinha essa figura de João Marcos, que acompanhava eles e que não aguentou, nós não sabemos o quê. Mas o fato é que ele desistiu da obra, não da obra missionária, mas dessa viagem ele desistiu. Há muitos estudiosos que ficam tentando entender por que João Marcos desistiu. Por que João Marcos, um jovem, junto com Paulo, junto com seu parente Barnabé, será que foi uma infidelidade a Deus? Pode ter sido. Ele simplesmente foi infiel, não completou a obra, desistiu. Há várias possibilidades. O que aconteceu? Alguns levantam a possibilidade de talvez a liderança de Paulo tenha desagradado a ele, já que ele era primo de Barnabé, parente de Barnabé, não era motivo para ele desistir. Alguns falam talvez ele estivesse doente. O fato é que ele não aguentou essas lutas que foram muito grandes, de cidade em cidade, perseguições, apedrejamento, nem todo mundo está preparado para isso. O fato é que ele não aguentou as pressões de missões. Eu estava falando com minha esposa nesses dias, né, ela envolvida no Perspectiva, alguns irmãos aqui da igreja também, Karen, pastor Érico está fazendo, o Karen já fez, né? Eu acho que tem mais alguém nesse ano. O pessoal de Boqueirão está fazendo também, umas 3 ou 4 pessoas, um irmão de Pedra d'Água, que bom. E eu comentava com Simone, eu dizia, Simone, será que nós, incluindo o pessoal que está fazendo Perspectiva também, será que a gente tem noção que esse é o nosso fim missionário, que é glorificar a Deus e que é negar-nos a nós mesmos, fazer discípulos? Como são esses discípulos que não vivem mais para si mesmos, que negam a própria vida para obedecer a Cristo? Será que a gente que trabalha com missões, a gente crê que é essa mensagem que a gente está levando para o mundo, como Paulo aqui estava? Que mensagem ele leva aqui? Quantas lições aqui? Era a mensagem da igreja. Quando fazemos missões, ainda hoje, não devemos ter o romantismo, a glória de missões, é algo muito grande, glorioso. É verdade, o final é glorioso e vale a pena. Mas o processo, às vezes, é difícil. E as pessoas têm que entender não só o romantismo de missões, mas a realidade de missões. Que é bem clara aqui. Senão a gente se desanima no meio do processo. Eu quero destacar algumas lições, outras desse texto. Verso 19 diz: Sobrevieram, pois, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Esse era o apóstolo Paulo. Aqui era Listra, a cidade. Os judeus vieram seguindo Paulo, acompanhando das cidades que ele tinha passado, Antioquia, Icônio, quiseram apedrejar Paulo nessas outras cidades, não conseguiram, mas agora em Listra eles vieram e aqui diz que eles instigaram as multidões, convenceram os líderes, as pessoas se agitaram e apedrejaram o apóstolo Paulo. Ele ficou não morto, mas quase morto. Alguns acham que ele morreu e ressuscitou, mas não é verdade. Ele estava quase morto, mas não estava. Isso por amor ao Evangelho. E aqui tem várias aplicações. Não está diretamente no texto, mas para ser discípulos, nós temos que morrer. Morrer para nós mesmos, morrer para a nossa vontade. Oração também é isso, é morrer. É dizer, Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. Ser discípulo também é essa experiência que Paulo teve aqui de quase morto.
Quando ele se converteu, ele já teve algo parecido. Ele caiu do animal e ficou cego. Isso é conversão. É quando a gente cai em si e renuncia à própria vida e não vive mais para si mesmo. E a gente deve orar nesse mesmo espírito. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Paulo ficou como morto e ilustra isso que tem que acontecer em cada um dos nossos corações. É morte. Nós temos que morrer. Mas como disse um autor, que é desconhecido, eu não lembro agora, você vai morrer, mas você ficará satisfeito. Você encontrará o sentido da vida. Você encontrará a razão dessa vida. E Deus será glorificado e você estará feliz, mesmo morto. Ninguém é plenamente satisfeito em Deus, ninguém é um discípulo maduro se primeiro não morrer. Morreremos, todos nós, mas estaremos satisfeitos na glória de Deus. Paulo aqui fica quase morto, literalmente. Mas espiritualmente a gente tem que morrer. Morrer por nós mesmos, isso é discipulado. Nós somos chamados a sermos discípulos. Será que, como eu já falei, será que os missionários que estão se preparando sabem que é essa mensagem que você vai levar para o mundo, uma mensagem impopular, que é loucura, que é escândalo, que não é bem-vinda? Então nós vamos pregar uma mensagem que a gente já sabe que o mundo vai rejeitar. Mas é gloriosa e encontraremos glória, encontraremos sentido. É a melhor coisa que a gente está levando para qualquer pessoa que não conhece o Evangelho. Uma mensagem popular, mas gloriosa. Verso 20 diz: rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe. Nós vemos aqui a cooperação dos discípulos. Eles rodearam Paulo. Imagina essa cena, Paulo quase morto. Talvez algumas pessoas, porque ele foi apedrejado, talvez alguns judeus dissessem que ele tinha blasfemado, que ele tinha sido infiel. Então, era como se ele estivesse fazendo a coisa certa. O judeu que blasfemasse poderia ser apedrejado. Vamos pensar um pouquinho. Se fosse hoje em dia, vou usar o exemplo de Ronaldo Lidório. Imagine Ronaldo Lidório estivesse aqui em Campina Grande, foi apedrejado. Ronaldo Lidório está lá no lixão, está lá, quase morto. Quem chegar perto dele vai ser apedrejado também. Você ia lá socorrer Ronaldo Lidório? Eles foram. Os irmãos lá rodearam o apóstolo Paulo e diz aqui que ele se levantou. Ele se levantou. Ai. Meu Deus, imagina uma pedrada como dói. Só um negócio desse aqui que eu bati já doeu. Pareceu uma pedrada. Mas, como a gente é fraco, né, para sofrer. Um negócio desse, ai, já dói. Como a gente é despreparado para o sofrimento. Impressionante. Mas, ele se levantou. Ele se levanta pela soberania de Deus, mas ele se levanta também pelo cuidado dos irmãos. A igreja cooperando, nós não fazemos a obra, nem nós somos crentes sozinhos, a gente precisa um dos outros. Paulo, que é Paulo, precisou dos irmãos ir lá, encorajá-lo, talvez levantá-lo, talvez socorrê-lo. Isso é igreja, isso é oração, a gente ora junto, a gente ora uns pelos outros, a gente vive em comunidade, a gente precisa um dos outros. Rodeando, porém, os discípulos, né? Como já disse, quais eram as marcas dos discípulos? Negar a si mesmos, homens que não viviam para si.
Por isso que eles foram, porque eles não viviam para si, eles viviam para o Senhor. Então eles foram, mesmo correndo o risco de vida, porque eles não viviam para eles mesmos. Diz aqui que Paulo levantou-se e entrou na cidade, gente. Na mesma cidade que apedrejou ele, Paulo se levanta e vai dormir naquela mesma cidade. Será que se fosse usando o exemplo de Ronaldo Lidório, né? Deus o livre disso. Ronaldo Lidório, apedrejado, lá no lixão, se levanta quando os irmãos chegam. Em vez de ir para Manaus, pegar o avião, sair correndo com medo, ele diz, não, eu vou dormir na casa do presbítero Léo. Que Ronaldo corajoso, né? Na mesma cidade que apedrejou ele resolveu passar a noite. Foi isso que Paulo fez, ele ficou na mesma cidade, em Listra. Que coragem, que homem obediente, que homem que não vivia mais para si mesmo. Ele amava aquele povo, ele resolve ficar na mesma cidade. Agora o verso 22. Ou melhor, ainda o 20, não é? Antes um pouquinho o 20. Desculpe, o 21. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos voltaram para Listra. Não, me perdoe, eu quero voltar para o 20. Na verdade, tem algo muito importante aqui ainda no 20. Vamos voltar para o 20. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se, né, o apóstolo Paulo, e entrou na cidade, passou a noite lá. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, Derbe, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Esse era realmente um homem preparado, porque depois que ele fica quase morto em Listra, passa a noite na mesma cidade, talvez todo doído, talvez ferido. No outro dia, diz aqui, no dia seguinte partiu. Sabe quantos quilômetros ele andou? Quase 100 no outro dia, talvez todo doído. Imagine como eram homens que não viviam para si mesmos. Eles tinham que morrer para eles mesmos. Para fazer a vontade de Deus tem que morrer. Então esse era o apóstolo Paulo, alguém que morreu para o mundo. Logo ao se converter ele já morreu. Não era mais Paulo, agora era Saulo. E ele vai para Derbe. Quase 100 quilômetros, talvez a pé. Alguns falam que foi a pé. Acaba todo ferido, doído, talvez sangrando, indo para Derbe. Chegou lá, evangelizou e muita gente se converteu. Olha o fruto. Olha como nascem vidas, como nascem novos discípulos. Às vezes requer obediência, às vezes requer determinação. Dizem os estudiosos que aqui era Paulo entrando na Europa. A primeira entrada da Europa na igreja foi aqui. Hoje a gente ora pela Europa, né? Já houve tempos muito bons na Europa. Hoje precisa de um reavivamento. Mas já nessa época Paulo já estava entrando na Europa. Alguns comparam como se fosse um lebre sangrando. Imagina essa figura. Alguns autores comparam, né? Um bichinho que está ferido ali na neve, no frio, e ele vai entrando na neve e vai deixando as marcas de sangue. Aí alguém compara. Esse era o apóstolo Paulo, como uma lebre na neve, entrando na Europa. Entrando na Europa depois de quase morto numa noite. Ele volta, né? Depois prega, e aí ele volta para Listra de novo, onde ele foi apedrejado. Ele volta de novo, depois vai para Icônio e volta a Antioquia, de onde eles tinham saído. Chega lá em Antioquia, eles contam tudo que Deus fez, toda a obra que Deus fez. Verso 22, fortalecendo a alma dos discípulos, né? Na volta da viagem, o que é que ele faz? Ele vai fortalecer os crentes. Ele vai visitando, vai fazendo eleição de presbíteros. Agora, o próprio exemplo dele, né, que era certamente causava muita admiração para os crentes, para os novos convertidos, a própria vida do apóstolo Paulo, de Barnabé também.
Lembrando que João Marcos desistiu de tudo isso. Talvez João Marcos, quando viu Paulo sendo apedrejado, talvez ele disse, é aqui que eu vou voltar para casa, eu não vou mais com Paulo não. Quando ele viu isso aqui tudinho, ele disse, eu voltar para Listra, eu dormi nessa mesma cidade. Vou nada. Talvez ele desistiu aí, João Marcos, né? Por falar em João Marcos, a história de João Marcos não termina assim, porque Deus o restaurou. Lá Paulo velhinho, acho que é segundo Timóteo, Paulo valoriza João Marcos, traz-me João Marcos, e ele é útil para o ministério, e Deus usou João Marcos para escrever o Evangelho de Marcos, que nós temos hoje. Veja como Deus é poderoso para restaurar uma pessoa, mesmo que ela desistiu, mas depois Deus o restaurou. Então, ainda no verso 22, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Era o que Paulo pregava. Eu fico pensando na UPA, né? Já que hoje é a UPA que está aqui ajudando, e todos os adultos também, serve para nós a mesma palavra, mas eu fico pensando, será que os jovens da nossa igreja já entenderam a mensagem do Evangelho, que é essa, que é morrer para si mesmo, que é pregar um Evangelho, que nós devemos permanecer firmes até o fim da nossa vida. Permanecer firmes. Era o que Paulo saiu fortalecendo a igreja. Permaneçam firmes. Mostrando para eles que através de muitas tribulações importava, eles entrariam no reino de Deus. Será que vocês já entenderam isso, jovens da UPA? Que vocês vão entrar no reino de Deus. Já entraram, porque creram, porque vivem para Deus, são discípulos, mas que é através de tribulações. A gente passa por tribulações. Hoje eu falei com alguém no telefone, eu não lembro nem quem foi. Lembrei agora. Foi a sobrinha de Simone, Marcela, lá de Recife. Aí ela fez, oi tio, tudo bem? Eu digo, tudo bem, Marcela, graças a Deus, tudo bem, mas é um tudo bem que, como se diz, alguma coisa a gente está passando tribulação, não é 100% tudo bem. Aí ela fez, tio, é verdade, sempre a gente está passando alguma coisa. Então, essa é a vida, a gente está aqui na terra. É por meio de muitas tribulações que entraremos no reino de Deus. Tem outro texto da Bíblia que diz que é tipo assim, é pela força que se toma o reino de Deus, que se conquista, que se prega o Evangelho, mas não na nossa força, é na força do Espírito, mas é na batalha. A batalha que Cristo já venceu por nós, não na nossa força. Verso 23, promovendo-lhe em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. A oração, a eleição de presbíteros, a fé, vários se converteram. Não é assim até hoje, é a mesma igreja, é o mesmo Deus, é a mesma fé, é a mesma oração, por isso que a gente está aqui para orar. Encomendaram ao Senhor, é Deus que dá o crescimento, é Deus que cuida dos novos convertidos, é Deus que vai cuidar de nós a vida inteira. A gente ora na certeza que Deus vai fazer, que Deus vai cumprir, que Deus vai trabalhar. Não é quem ora, é o Deus que responde. Verso 24, atravessando a Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra, em Perge desceram a Atália, e dali navegaram para Antioquia, de onde haviam partido, onde tinham sido recomendados à graça de Deus, para a obra que haviam já cumprido. É o sentimento de cumprir, de obedecer. Eu fico imaginando a missionária Daisy, como ela deve ter se sentido feliz, depois que voltou de Guiné-Bissau. Passou não sei quanto tempo lá, talvez um mês. Eu só via as fotos, a luta de aldeia em aldeia, tantas coisas ela passou, mas chegou. Ela
talvez sentiu isso, a alegria de ter cumprido o que Deus mandou ela fazer. Então, nós temos que ter essa alegria. Aquilo que Deus manda a gente deve fazer. Não desistir e perseverar. A gente vai sentir a mesma alegria. E o verso 27, ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abriram aos gentios a porta da fé. Verso 28, e permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Assim é, esse é o nosso Senhor. Vamos finalizar. Eu convido todos aqui à frente, se puderem, vir para a gente fazer mais algumas orações para encerrarmos o culto. Podem vir aqui à frente, a gente junto orar para encerrar. Eu vou dar a bênção apostólica, depois a transmissão pode ser interrompida. Podem vir, meus irmãos. A maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, as consolações e o poder do Espírito Santo sejam sobre cada um de vós e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, desde agora e para sempre. Amém.